Que homem era esse? Como um grande ateu que fui, que homem era esse? Que era capaz de fazer com que linchadores, nunca houve na história linchadores recolhendo as armas. Veja nos campos, quando as pessoas estão se atritando, discutindo, ninguém para a briga, nem policiais conseguem. Mas ele conseguiu fazer com que aqueles homens recolhessem as armas, porque, número um, ele não condenou aqueles homens. Ele elogiou a capacidade deles. Vocês têm capacidade de julgá-lo. Número dois, ele levou-os a encontrar o mais importante endereço, um endereço dentro de si mesmo. Olhem para as suas loucuras. Foi aí que, incentivado pela capacidade de pensar antes de reagir, eles recolheram as armas e saíram. Aí chegou ele e ela. Ele não perguntou para ela, com quantos homens você dormiu? Não. Ele falou, mulher, vai. Não, falou, mulher, onde estão os seus acusadores? Era desnecessária essa pergunta. Mas ele queria que ela pensasse. E ela falou, eles se foram, então vai. Diferente de praticamente todos os políticos. Você não me deve nada. E quando... Vai e reescreva a sua história. Sabe o que aconteceu? Ela nunca mais foi. Exato. Porque o amor nasce no terreno falou, vai, não da liberdade. Mais, né? E eu acho também bem curioso quando alguém pedia para ser curado, ele via que a pessoa era cega ou tinha alguma deformidade e falava e perguntava se a pessoa queria ser curada. Exatamente. Assim, estava visível e mesmo assim porque se a pessoa não quiser ser curada, ela não ia ser curada, ela ia continuar do jeito que ela estava. Ele respeitava a vontade, individualidade. Exato. Por exemplo, quando Judas o beijou, foi a primeira vez na história, pelos todos os estudos que eu fiz, de filosofia, de história, que eu amo a filosofia, amo a história, que uma pessoa foi traída com um beijo. Será que eu seria traído com um beijo? Você seria traído com um beijo? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas ele era tão delicado, tão generoso. O que a gente pode tirar dessa cena? A gente tira dessa cena, ele era um homem tão elegante. Ele não falava mal das pessoas, ele abraçava as pessoas, ele valorizava cada ser humano como um ser humano único e irrepetível. Judas sabia que se ele o traísse, ele não iria ser excluído. Ele o beijou. E quando ele o beijou, o mestre olhou para o seu aluno e teve a coragem de dizer, amigo. Ele elogiou o traidor no ato da traição. Quando Einstein internou seu filho com um surto psicótico no manicômio, e praticamente nunca mais o visitou, cometeu um erro crasso. Ele excluiu o homem, um dos homens mais inteligentes da história, excluiu seu filho do seu portfólio. Quando Jung e Adler criticaram Freud a respeito da teoria psicanalítica, Freud os excluiu do portfólio dos seus amigos. Mas quando Judas o beijou, o traidor o beijou, ele o chamou de amigo e falou e fez uma pergunta, amigo, por que você está aqui? Por isso que eu conheço essa tese. Ele sabia. Ele sabia, exatamente. Mais uma vez, em sintonia com aquilo que você disse. E aí ele disse, por que você está aqui? Ele levou o método socrático, o método das perguntas, num nível que Sócrates, que foi uma pessoa fantástica, jamais imaginou. Sabe por quê? Porque ele não tinha medo de ser traído, ele tinha medo de perder um amigo. Ele sabia que Judas poderia se suicidar. Ele estava abraçando para que ele se tornasse um dos maiores pensadores da história e não se mutilasse com o sentimento de culpa. Ele jogou as moedas de prata, 30 moedas de prata, um preço de um escravo, um preço banal, mas infelizmente detonou o gatilho ao longo do caminho, abriu janela, killer, gerou foco ou hiperfoco? Hiperfoco. Hiperfoco. Fechou o circuito. Quando há hiperfoco, a relação é predador-presa. Pais são predadores de filhos, gritam com os filhos, casais digladiam um com o outro, e no hiperfoco as pessoas se matam ou se destroem. Naquele momento ele foi predador dele mesmo. O sentimento de culpa brando, Rogério, ele é importante para prevenir a psicopatia. Mas quando ele é atroz, cruel, quando você não se perdoa, o sentimento de culpa é destrutivo, ele é violentíssimo. E há muitas pessoas assistindo o nosso podcast que não namora a vida, que não se abraça. Por favor, namore a vida antes de namorar alguém, por favor. Tenha um caso de amor com a sua saúde emocional. Dê tantas chances quantas necessárias para você e para quem vocês amam.